Donald Trump eleito presidente dos Estados Unidos, e os olhos do mundo inteiro estavam voltados para essas eleições. Afinal, os Estados Unidos é a maior potência mundial e isso poderia afetar a economia de vários outros países, incluindo o Brasil. E como a vitória do Trump afeta a economia brasileira e de outros países do mundo? Assista o vídeo até o final. E aí, pessoal, Moedas do Mundo começando. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno. Minhas redes sociais vão aparecer aqui no cantinho, me segue lá depois. E hoje vamos falar de economia, né? Até porque o assunto da semana foi as eleições dos Estados Unidos e como isso pode afetar o Brasil e o mundo. Então, primeiramente, vamos falar como as eleições são realizadas lá, né? Na última terça-feira, dia 5 de novembro de 2024, ocorreu as eleições dos Estados Unidos e o Donald Trump foi eleito. Lá o sistema é uma democracia igual ao Brasil, mas com algumas diferenças. Primeiro, que lá só existem dois partidos. O Partido Republicano, representado pelo Donald Trump nessas eleições, e o Partido Democrata, representado pela Kamala Harris. Outra diferença é que o voto não é obrigatório, e as pessoas elas podem votar tanto em urna eletrônica, urna de papel ou até mesmo pelos correios. E o presidente ele não é eleito por maioria de votos da população. Ele é eleito por maior número de delegados em cada estado. Então, em cada estado, quem tiver mais votos leva o total de delegados que tem nesse estado. E o número mínimo para ser eleito é 270 delegados em todo o país. E foi isso que aconteceu em 2016, quando Donald Trump foi eleito pela primeira vez. Ele não teve a maioria dos votos no geral, mas ele teve a maioria dos votos na maioria dos estados. Então ele levou mais delegados do que a sua concorrente Hillary Clinton. E nessa eleição de 2024, até o momento ainda faltam 2 estados para ser apurado às urnas, mas já temos o vencedor, que é o Donald Trump, que teve aí 295 delegados no total, e a Kamala Harris 226. Sem falar que o Donald Trump também teve mais votos no total do que a Kamala Harris. E o dólar? A moeda americana subiu muito nos últimos dias, principalmente na última quarta-feira, em que o Donald Trump foi eleito, e nós pudemos ver que no início do dia o dólar já estava em R$ 5,99. E ele foi subindo mais com o passar das horas até R$ 6,19. Porém, essa foi uma cotação do Google e ela estava errada. Depois eles perceberam e corrigiram. Mas a máxima que o dólar atingiu foi R$ 5,87 e naquele dia foi, em média, R$ 5,70. Mas isso não quer dizer que o dólar pode ainda chegar a R$ 6 nos próximos dias. Tudo vai depender de uma série de fatores. E essa alta foi influenciada pelo mercado de trabalho americano, que gerou somente 12 mil empregos, que foi abaixo da expectativa. E a tendência do dólar para os próximos meses é de alta, principalmente agora que o Trump foi eleito, podendo chegar a R$ 6 no pior cenário. E a economia americana hoje tem dado sinais de desaceleração, com uma taxa de desemprego subindo para 4,3% e o PIB está sendo projetado para um crescimento de 2,9%. A inadimplência dos cartões de crédito também está alta, chegando a 1,142 trilhões de dólares. Mas a boa notícia é que a inflação está em 2,9% e é a menor desde 2021. E antes de falar o que isso afeta no Brasil, já deixa o like no canal, se inscreva se você ainda não é inscrito. Toda semana tem conteúdo aqui no canal. E se você gosta de economia e quer saber mais sobre o assunto, eu indico a minha playlist de economia. Apesar do canal ser sobre moedas, às vezes eu faço vídeo de economia, curiosidades e fortuna dos famosos, né?
E o que vai mudar agora que o Trump foi eleito? Bom, a expectativa é que tenha uma provável valorização do dólar e que ele continue subindo ainda mais, uma pressão da moeda dos países emergentes, incluindo o Brasil, possível aumento de taxas de juros de importação e principalmente o aumento da tarifa das importações vindo da China, devido a essa guerra comercial que a gente acompanha nos últimos dias. Daqui a pouco eu explico mais sobre isso. E ele pretende beneficiar os setores de petróleo e gás. E o Trump ainda diz que a produção de petróleo e gás ainda vai aumentar muito nos Estados Unidos, porque é uma coisa que eles têm em abundância e, segundo ele, até mais do que os países árabes. E ainda está nos planos de Donald Trump incentivar os empreendedores. Até porque ele sempre foi um grande empreendedor no ramo imobiliário lá nos Estados Unidos, e ele também teve o seu programa de TV, O Aprendiz. E ele pretende diminuir as taxas de juros para os empreendedores e, com isso, gerar mais emprego nos Estados Unidos. Bom, o plano do Donald Trump é proteger a economia local. Então, ele pretende importar menos e cobrar mais taxas desses produtos importados. Então, para países emergentes como o Brasil, a taxa vai aumentar de 10% a 20%. E a taxa de importação de produtos vindo da China vai aumentar 60%, segundo ele. Até porque essa guerra comercial com a China faz com que o produto americano perca um pouco de valor e que os próprios habitantes comprem da China ao invés de comprar o produto do próprio país. Então, um dos motivos que impacta na economia brasileira é esse, que vai aumentar a taxa de importação dos produtos brasileiros de 10% a 20%, e com isso, produtos importados do Brasil vai ser mais caro para o consumidor americano. E agora, falando de relações sociais, o Brasil é aliado do BRICS desde 2009, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E recentemente entraram em debate que iam criar uma moeda própria só desse bloco econômico, mas ainda não tem nada definido. E seria um acordo entre os países emergentes para terem mais relações comerciais e benefícios entre si. E já começa por aí, porque os Estados Unidos nunca se deu bem com a Rússia, desde a época das guerras, Primeira e Segunda Mundial, e pior ainda, com a Guerra Fria. E por mais que esses países tenham ideologias diferentes dos Estados Unidos, eles não vão romper as relações comerciais com o Brasil. Inclusive, os Estados Unidos não vê o BRICS como um bloco rival. Mas não é porque estamos no BRICS que a gente vai virar as costas e ficar só no lado da Rússia, da Índia e da China, né? Eles ainda vão manter relações comerciais com o Brasil, Índia e outros países, independente desse bloco. E uma coisa que o presidente Lula pode ter ganhado pontos é que ele não reconheceu a vitória de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. E isso também é o que diz o governo americano, e ele foi contraditório ao próprio partido, o PT, que ele demonstrou apoio a Nicolás Maduro. Mas o Lula, ele não reconheceu e ainda barrou a Venezuela para a entrada do BRICS. E o que muda também é a parte de imigração nos Estados Unidos. O Trump sempre foi bem rígido nessa parte de imigração para os Estados Unidos. E ele não aceita nenhum tipo de imigrante ilegal no país. Mas mesmo ele sendo bem rígido com imigrantes, ele sabe da importância deles, porque lá a mão de obra de trabalho braçal é muito escassa. Quem faz esse tipo de serviço é quase 100% estrangeiro. Agora, se você estiver nos Estados Unidos legalizado, não terá problema algum.
Bruno, então a Kamala Harris, se ela fosse eleita, poderia ser melhor para o Brasil. É difícil dizer, porque cada político tem o seu ponto positivo e o ponto negativo, né? Mas como eu disse, o Trump ele não vai romper relações comerciais com o Brasil e também não vai impedir que os brasileiros visitem os Estados Unidos, né? Até porque turistas lá vão gerar mais dinheiro para o país, né? E imigrantes que querem ir para lá estudar ou arrumar emprego vão acabar indo para os subempregos, né? Que é a mão de obra mais braçal, e a chance de eles ficarem legais no país não vai diminuir. E você, o que achou da vitória do Donald Trump? Foi bom ou ruim? Deixa aqui nos comentários. E uma dica que eu dou é para a gente ficar sempre de olho no dólar, que é um bom investimento. Eu não vou estender muito no assunto, mas se você pretende viajar para o exterior, é bom já ir se preparando, né? E agora eu indico aqui para vocês um vídeo sobre os impostos do Brasil 2024 e também tem as moedas americanas. Então é isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Valeu!